canal Capítulo 1 e eu quero compartilhar com vocês uma leitura incrível que eu fiz semana passada, que eu demorei apenas 3 dias para devorar. E este livro se chama Se Isto é um Homem, do Primo Levi. Embora seja extremamente doloroso, esse livro ele tem uma recompensa maravilhosa e muito poética sobre os horrores do mundo nazista. Mais do que um livro sobre o Holocausto, Se Isto é um Homem fala sobre o último ano do campo de concentração mais famoso do mundo, que é Auschwitz. O próprio autor esteve lá no ano de 1944 até 1945, quando os russos eles liberaram o campo de concentração. A Penélope tá aqui em cima. O autor cresceu em Turim, na Itália, e ele foi para Auschwitz apenas um ano depois dele ter sido preso. Ele foi preso porque ele começou a fazer parte de um grupo de resistência ao movimento fascista na Itália, do Mussolini, e após algumas semanas de ingressar nesse grupo de resistência, ele foi deportado. Um fato curioso é que o Primo Levi ele é químico e, segundo ele, isso foi um dos motivos de tê-lo salvo do segundo inverno polonês, porque quando ele chega era inverno e quando ele estava entrando no segundo inverno no campo de concentração, ele é convocado para servir em uma fábrica de químicos dentro do campo. E é muito interessante isso, porque ele fala que ele não teria sobrevivido a mais um inverno na Polônia se não fosse por isso. Eu acho esse autor uma pessoa muito elevada espiritualmente, porque ele olha e fala assim pra gente: foi uma sorte pra mim ter sido deportado para Auschwitz só em 44, isto é, depois do governo alemão, devido à crescente escassez de mão de obra, ter decidido prolongar a vida dos prisioneiros a eliminar, concedendo sensíveis melhorias nas condições de vida, suspendendo temporariamente as execuções individuais arbitrárias. Inclusive, as narrativas do primeiro inverno que o Primo Levi passa em Auschwitz é uma das narrativas mais incríveis que eu já li na vida. Infelizmente, o Primo Levi ele morreu em Turim em 11 de abril de 1987 e, segundo os legistas, ele caiu da escada interna do prédio de 3 andares onde ele vivia, e a sua morte até hoje é um pouco misteriosa, porque não se sabe se foi um acidente ou se foi suicídio. Além de ser um livro extremamente tocante, Se Isto é um Homem é um dos livros mais fundamentais do século XX para se entender o mundo e a humanidade que se seguiu após a Segunda Guerra Mundial. Ele foi publicado em 1947 e ele serve como um testemunho da experiência do autor em um campo de concentração. E esse livro é muito interessante porque ele não funciona como uma agressão, uma denúncia ao povo alemão. Pelo contrário, ele quer transportar sempre o leitor a essa experiência de ser um prisioneiro nesse campo. E olha o que ele nos fala, que é muito chocante. Ele não foi escrito, este livro, com o objetivo de formular novas acusações. Ele servirá talvez mais para fornecer documentos para um estudo sereno de alguns aspectos da alma humana. Então o leitor, desde o capítulo 1, por exemplo, ele é transportado junto com o Primo Levi para dentro de Auschwitz, pelo vagão do trem. Então é muito interessante que ele faz uma descrição sobre as pessoas que estavam a bordo do trem que os leva em 44 até o campo. E é muito interessante, porque, segundo ele, tinham 650 pessoas dentre homens, mulheres e crianças dentro desse trem, e apenas 120 desses foram escolhidos e admitidos como prisioneiros no campo, ou seja, o resto dessa população ela foi diretamente para o gás. Ele dá uma pista de como vai se seguir este livro a partir dessa introdução. Ele fala assim: foram precisamente as privações, as pancadas, o frio, a sede que não nos deixaram afundar no vazio de um desespero sem fim, durante a viagem e depois. Não a vontade de viver, nem uma resignação consciente, pois são poucos os homens capazes disso. E nós não éramos mais que uma vulgar amostra da humanidade. É sobre isso que se trata Isto é um Homem. É sobre a perda da humanidade. Ele não fala apenas dos prisioneiros, veja bem, ele também coloca aqui os oficiais da SS. Desde que você chega em Auschwitz, ninguém te responde nenhuma pergunta, nem os prisioneiros, quanto mais os oficiais. Ninguém responde o que é aquilo, o que está acontecendo, para onde eles estão indo, e o próprio autor ele vai percebendo depois que
Ninguém faz perguntas e muito menos recebe respostas em Auschwitz. Não existe essa questão de humanidade porque as pessoas elas estão praticamente mortas, andando mortas. E elas sabem dessa condição delas. É muito interessante, porque os prisioneiros, eles não falam entre si, é o mínimo. Porque a sobrevivência é individual, querendo ou não, né? Acho que vale a pena a gente retornar um pouco e entender como que ele explica isso pra gente através dos capítulos. Olha os nomes dos capítulos iniciais dele. A Viagem, No Fundo, Iniciação, KB, que era o nome do hospital dentro do campo de concentração. Eu não sabia que tinha um hospital no campo de concentração, porque quando você pensa, você logo pensa em extermínio. Porém, havia alguns tipos de doenças e tratamentos que eram aceitáveis que o prisioneiro conseguisse sobreviver mesmo no hospital. Então era muito interessante que esse hospital ele servia como um ponto de apoio para a sobrevivência dos prisioneiros, porque rolava uma politicagem para que no tempo de contagem, por exemplo, eles tinham lá que todos os meses ter uma contagem dos prisioneiros que estavam aptos a continuar trabalhando. Aqueles que não estavam aptos e sabiam que iam ser indicados para o gás, eles davam um jeito de irem para o hospital. E aí tem os demais capítulos, as nossas noites, então ele explica pra gente como que era dormir dentro daquelas camas do campo de concentração, que é algo totalmente bizarro imaginar que 5 pessoas dividiam um único espaço de, às vezes, 7 centímetros, então era todo mundo muito magrinho, enfileirado, assim, uma coisa muito pesada de imaginar. E aí tem o capítulo do trabalho, aí tem um capítulo sensacional que chama Um Bom Dia. Esse capítulo, ele te dá um respiro, ele é basicamente no meio do livro e você consegue finalmente respirar quando você lê ele. Mas, no fim, ele sempre faz te lembrar que na realidade eles viviam um inferno. E aí ele fala sobre a fome. Esse é o principal ponto que pega pra gente como humano, lembrar que existe uma fome visceral que o ser humano consegue ou não consegue sobreviver com ela. E nesse Bom Dia, é primavera, passou o inverno terrível da Polônia, eles conseguiram sobreviver, aí eles olham para o céu e pela primeira vez eles conseguem enxergar um céu azul, ele olha para o prisioneiro do lado dele e eles conseguem se ver pela luz do sol, imagina, viver tipo num cinza total, num frio total, e pela primeira vez eles conseguem se enxergar nitidamente, e aí um olha para o outro e fala, se não fosse a fome. E aí você fica tipo, caramba, não tem respiro neste livro, não tem respiro neste livro. E é uma observação importante que uma das características principais desse livro é que ele não apresenta nenhuma gordura e a gente consegue ver isso pelas estruturas destes capítulos. Eu teria muita dificuldade de dizer qual que é o ponto alto do livro, porque ele é uma locomotiva e é muito emblemático ter começado dentro de um trem nessa viagem. Mas ele vai te inserindo cada vez mais dentro dessa história. Então é difícil você narrar um ponto alto. Pelo contrário, são sentimentos que vão sendo acumulados que você fica muito em choque. E assim, todas essas partes elas são incríveis porque todos os pontos dessa história nos contam um sentimento e uma angústia do que é estar em Auschwitz. Ele lança essa pedra que eu vou passar pra vocês, que é ele explicando justamente quem eram as pessoas do campo de concentração. A sua vida é breve, mas o seu número é enorme. São eles os que sucumbem, a coluna vertebral do campo. Eles, a massa anônima, continuamente renovada e sempre idêntica, dos não-homens, que marcham e se afadigam em silêncio dentro deles, apagou-se a centelha divina. Já demasiados vazios para sofrer de verdade, hesita-se chamá-los vivos, hesita-se em chamar morte a sua morte, diante da qual não tem medo, pois estão demasiado cansados para poderem perceber-se dela. É interessante aqui como ele expõe a perda de humanidade, porque a primeira coisa que os oficiais da SS fazem quando eles chegam lá é justamente deixar todos iguais, uma massa extremamente uniforme e disciplinada. Eles tiram os pertences individuais, eles tiravam os cabelos, todos eram cabelos raspados, eles tiravam até o seu nome. A partir do momento que você é um prisioneiro de Auschwitz, o seu nome é um número que ficava tatuado no punho.
E eu até comentei com o Duílio, quando eu estava lendo este livro, que é uma parte que me marcou muito, ainda mais pela minha visão religiosa sobre as coisas. Acho que é impossível ler este livro e não se emocionar. Eu vou ler um pouquinho pra vocês. E então, da minha cama, no terceiro andar, vê-se e ouve-se que o velho Kun reza, em voz alta, com o boné na cabeça e abanando o corpo com violência. Kun agradece a Deus por não ter sido escolhido. Kun é um insensato. Não vê na cama ao lado Beppo, o grego, que tem 20 anos e que depois de amanhã irá para o gás e que, sabendo, fica deitado olhando fixamente a lâmpada sem dizer nada e sem pensar em mais nada? Não sabe Kun que a próxima será a sua vez? Não percebe Kun que hoje aconteceu uma coisa abominável? Que nenhuma oração propiciatória, nenhum perdão, nenhuma expiação dos culpados, nada em suma que esteja em poder do homem fazer poderá nunca mais cancelar? Nossa, isso aqui é muito pesado. Se eu fosse Deus, cuspiria para o chão a oração de Kun. Então, não existe um ponto alto deste livro, mas existem momentos que você vai se identificar, ainda mais com a trajetória da sua vida, enfim. Vão ter momentos de fome, de religiosidade, que você pode olhar e ser tocado bem mais. Então vale muito da sua experiência pessoal também, é isso justamente que o autor gostaria de fazer. O capítulo que eu mais gostei desse livro é o último capítulo. Olha que impressionante, porque se o livro inteiro trata sobre a perda da humanidade, é apenas no último capítulo, quando os russos chegam para libertar o campo de concentração, que a gente começa a perceber de novo a volta da humanidade daqueles prisioneiros. Enfim, acaba que no fim o Primo Levi ele não fala sobre a Marcha da Morte, mas ele comenta muito sobre alguns dias que se passaram até os russos encontrarem eles no campo de concentração. E por que este é o capítulo que eu mais gosto? Porque quando eles ficam abandonados e deixados para trás no hospital, o Primo Levi era um dos que estava melhor, em condições melhores, porque ele tinha ficado no hospital, acho que por uma disenteria. Que bizarro, né? Por uma disenteria. E é interessante que ele é um dos que consegue se recuperar para achar mantimentos, para procurar comida, e ele traz isso para a sala do hospital onde ele estava. Então, há um ano pós uma vida sem solidariedade dentro daquelas condições, é no hospital e é naquele momento que a humanidade começa a voltar para aquelas pessoas. É incrível. Então é isso, pessoal, esse é o primeiro review do nosso canal aqui, capítulo 1. E eu gostaria muito que você se inscrevesse no nosso canal e deixasse um like, porque isso nos ajuda muito aqui na divulgação. Espero que vocês tenham gostado, porque não é um tema fácil, não é um tema que todo mundo vai gostar, porém, eu tenho certeza que é um livro que vai enriquecer muito a sua vida. Principalmente porque você não sai do mesmo jeito após a conclusão dessa leitura. Um forte abraço, estarei com vocês aqui no comentário, no Instagram, então não deixe de seguir a gente. Tchau, tchau!